Bem-vindos, bem-vindas a mais um programa da série Eu Vi o Mundo. Como você sabe, este é o programa para discutir o pensamento internacional brasileiro. E hoje, pela primeira vez, vamos entrevistar não um indivíduo, mas um casal. Quem são essas pessoas, Guilherme? Davison, ela é jornalista, empresária, paulista, graduada pelo Unesp de Bauru. Ele, direto de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, internacionalista, mestre em estudos europeus na Alemanha. São casal desde 2008, empreendedores do mundo digital desde 2010, pioneiros aqui no Brasil. Hoje, eu diria que eles são, talvez, o casal mais conhecido do país, depois de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Eu estou falando, claro, de ninguém menos do que Leon Martins e Nilce Moreto. Leon e Nilce, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco. É um prazer enorme para a gente estar aqui conversando com vocês. Eu amei essa apresentação. Rodrigo Hilbert é uma grande concorrência, viu, meu bem? Eu não construí a capela do mais vocês do que eles, na verdade. Eles chipam mais a gente do que eles. Eu não gosto de ser comparado com esse cara. Não. Vamos mudar de tema. Não, é muito difícil. Também acho. Com Mas inflação no engraçado. mercado, né? Inflação no mercado. É muito engraçado que a gente fica assim, os casais mais famosos, né? Sempre que acontece qualquer separação, desde 2008, o nosso nome vai para o Trend Topic junto. A gente fica sabendo que os casais no Brasil se separaram, por quê? A galera fala, nossa, a Fátima e o William se separaram. Ai, a minha esperança está no Leon e na Nilce. Ouça, eles brigam com a gente. Vocês subiram. A gente vai subindo, entendeu? Não, eu já olho assim, porque o que eu fiz que estão me cancelando? Ah, não, alguém se separou. Alguém se separou. É muito engraçado. Ô, Nilce, você sabe que eu te conheci, quer dizer, eu já sabia que você existia, mas eu te conheci no Cadê a Chave, num vídeo que você e o Leon gravaram de uma briga fake de 1º de abril, em que vocês se separaram, né? Sim. De mentira. Nossa, primeira treta que eu me meti na internet foi esse 1º de abril aí. A gente tinha uma tradição de sempre fazer alguma coisa 1º de abril, só que ficou tão previsível que a galera passou a esperar o que eles vão fazer. Aí o ano que a gente não fez, a galera ficou esperando até a noite. Vocês não... agora vocês já sabem, não tem nem graça. Não, mas essa foi a primeira, eu acho que essa foi a primeira pegadinha que a gente fez. Eu fui parar no jornal em Goiânia. A gente já vendeu o canal, já abandonou o canal, a gente já teve... A Nilce já ficou grávida de quíntuplos. Mas essa foi a primeira, essa deu origem à série, e na época eu assessorava, eu não estava na internet, né, estabelecida, assim, eu trabalhava, assessorava um político em Goiânia, e foi parar no jornal, tipo, o jornal dos rivais do político, tipo, aquela assessora descontrolada foi falar na internet que separou do marido. Sério, não, teve... Não, foi nota no jornal. Eu posso entrar em detalhes sobre isso depois. Aí depois, quando a gente revelou que era falso, obviamente, esse jornalista, que provavelmente não deve gostar muito da Nilce, deve ter alguma discordância política com o político que ela assessorava também, ligou para ela, tipo assim, você não vai me falar nada? Como pra você tirar satisfação. Eu falei, meu filho, 1º de abril, não fui eu que inventei a tradição, não. Foi ótimo, assim, política e jornalismo local é uma coisa que... É muito divertido. Esse é o Brasil profundo, né? O reflexo do Brasil profundo. Mas deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Bom, você nasceu em Andradina, a terra do rei do gado. Sim, sou desse chão. Pois é. E foi depois para Araçatuba e estudou em Bauru, né? Sim. Eu fiquei impressionado porque Araçatuba foi a primeira referência que eu pessoalmente tive da grandeza de São Paulo, porque aqui eu tinha uns alunos de Araçatuba e eu falava, não, Araçatuba é o quê? 2 horas daqui? E eles falavam, não, é 8 horas de São Paulo, é bem região do estado e é rico, né? Bom, você nasceu e foi criada no auge do quercismo no Brasil. O Brasil estava se modernizando ali no interiorzão de São Paulo, ficando rico, agroindústria. Então eu queria ouvir de você, Nilce, primeira coisa, que Brasil era esse em que você cresceu? Eu não lembro muito, porque eu totalmente estava estudando, me preparando para fazer vestibular de medicina na época. Então, a gente não toma pé de política. Quando na minha adolescência, foi uma adolescência diferente da adolescência de hoje, né? Que a galera tá no Twitter ouvindo youtuber falando de política e que aos 15 anos acha que sabe e quer se engajar. Eu tinha total consciência de que eu não sabia nada e eu não me engajava, eu só ficava observando. O que
eu considero um privilégio da nossa geração, né? A gente não ter rede social na época para não se meter em polêmicas das quais a gente não tem a menor condição e conhecimento. Mas eu sou de uma família muito... Meu pai é metalúrgico, retificador de motores, minha mãe era da educação. Então, ela era secretária de escola. Ela fez o magistério, mas ela não lecionava, ela cuidava dessa parte de secretaria. Então, daí você vê de onde eu vim. Eu sou da classe trabalhadora mesmo, né? A família pobre, família que a gente era um sapato por ano se tivesse vacas gordas. E a gente viu, era esse momento, assim, eu não tinha uma interação com a política da época, para mim aquele era o meu mundo, eu não tinha uma base de comparação, e é isso, assim, para mim, eu só fui saber depois do que tinha acontecido no Estado, né? Então, eu era a pessoa que ia para a escola cedo, e eu vivi isso, a minha família era pobre, todo mundo trabalhava, todo mundo estudava muito, e foi essa gradação, assim. Meu pai chegou a apoiar o Maluf, depois ficou muito arrependido. Era essa história, né? Eu não tenho dados para te passar, Casarões. Você me pegou numa infância que eu não acompanhava a política. Não, mas eu acho que a Nilce tem umas coisas interessantes que ela fala, né? Principalmente de Birigui, de como que era uma cidade industrializada. Eles têm o título da capital brasileira do calçado infantil, e a transformação que teve de Birigui daquela época para hoje, né? Não, mas isso foi agora, né? Foi assim, a parte que eu peguei foi essa parte, foi a parte da industrialização, da China sendo reconhecida como essa parte. Acho que eu vou falar daqui. Acho que agora eu me situei. Essa parte que o Leão está falando realmente é o processo que eu acompanhei. A gente tinha uma cidade extremamente industrializada, e foi nela que a gente se inseriu. Meu pai foi para lá porque era pujante, de economia muito forte, né? Tanto o agro quanto as indústrias calçadistas ali de Jaú e tudo mais, aquilo movimentava aquela região, né? Você tinha universidades crescendo, universidades surgindo, e a história de Birigui foi bem isso, ia ser bem entrelaçada à história da minha família. Meu pai se mudou para Birigui, saiu de Araçatuba, foi para Birigui, porque a empresa, ela começou a investir mais em Birigui, então, porque a riqueza estava circulando nessa cidade que era menor que Araçatuba, justamente por conta da industrialização. E aí a gente acompanhou o processo, a gente estudou nessa cidade. Minha irmã fez designer de produtos por conta do espírito da cidade. A cidade tinha tantas indústrias e aí, assim, da indústria calçadista começou a surgir necessidade de profissionais para desenharem calçados. Abriram uma faculdade. Aí essa faculdade começou a trazer mão de obra que propiciou, por exemplo, a abertura de indústria moveleira. Então, um eixo foi se ligando ao outro e aquele impacto, né, da industrialização. E quando veio a China, né, a China reconhecida como economia de mercado e tudo mais, a gente viu esse ciclo se inverter, né? Aí a roda começou a girar ao contrário e a gente começou a ver empresas fechando e toda aquela cadeia de educação que foi formada, né, aquele desenvolvimento foi se desfazendo. E hoje, assim, a faculdade de designers enfrenta dificuldade para atrair alunos, porque você não tem onde empregar essa mão de obra lá, as indústrias se fecharam, foram para a China. Foi isso que eu assisti, assim. Não sei se é isso que responde a sua pergunta. Não, e responde super bem, enfim, já botou a China na história, já complexificou, ficou bonito. Agora, é engraçado porque eu conheço o Leon antes de, assim, before it was cool, né? Eu conheço ele de 20 anos atrás, Guilherme e eu, dos tempos de graduando. Você sabia desses detalhes de tempo? Talvez eu não devesse dar assim, datas e tal, mas de um longo tempo. E eu estava até compartilhando uma anedota aqui. Eu me lembro de ele no pátio da universidade me parar para me zoar, porque o time dele, o Volta Redonda, tinha ganhado do meu time, o Atlético Mineiro. E, claro, eu não precisei nem pesquisar a sua origem. Você é do interior fluminense, de uma cidade famosa pela siderurgia, de uma cidade que tem um aspecto aí de segurança nacional. E, de repente, estava lá o garoto em BH, estudando RI, depois vai para a Europa e se especializa em estudos europeus. Como é que foi esse salto, Leon? Porque é um baita salto, convenhamos.
Eu tenho que explicar uma coisa sobre Volta Redonda, tá? A gente tá falando de uma época aí que foi de vacas muito gordas pro Volta Redonda Futebol Clube, vulgo Voltaço. A época até em que o time teve uma ascensão muito grande, muito por conta também do investimento que teve local, da reforma do estádio Raulino de Oliveira, e também foi na época que o Volta Redonda pegou vice-campeonato do Campeonato Carioca, né? Foi vice-campeão. É muito orgulho, você pode reparar no tom da Então, voz. não só isso, Túlio Maravilha foi jogar no Volta Redonda. Alguém me explica isso? Então, foi na época que eu estava na faculdade. Mas, assim, a minha vida, eu não planejei as coisas direito, eu acho. É que eu fiz intercâmbio, aí eu voltei com aquele pensamento de gente de intercâmbio, de eu quero ter um emprego agora para eu viajar, que vai me levar a viajar. Porque até eu fazer intercâmbio, eu fiz intercâmbio mesmo no último ano de escola, meu último ano, quer dizer, eu saí do segundo ano aqui, mas fiz o último fora. Então, eu já voltei de lá direto para fazer vestibular e coisa do tipo. O pensamento que eu tinha era fazer matemática, que eu gostava muito. Inclusive, até quando eu fiz o intercâmbio, eu fiz nos Estados Unidos, eu peguei cálculo aplicado, né, que acontecia meio que adianta uma matéria da faculdade na high school, e eu gostava bastante. E aí, mesmo como se você fizesse cálculo 1 de um curso de engenharia, por exemplo, só aqui no segundo grau. Aí, eu gostava muito e eu estava bem decidido. Só que aí, depois que eu voltei do intercâmbio, não, eu quero ver o mundo, outras culturas. E aí, o primeiro curso que eu vi foi Relações Internacionais, que não tem absolutamente nada a ver com a ideia de viajar ao mundo, mas me parecia. E é aquela coisa. Aí eu fiz, né? Eu fui, inclusive, a última turma da PUC antes da... Aliás, quando eu fui fazer, eu consegui regularizar meu diploma para mais ou menos para o meio do ano. Meu processo estava para finalizar. Na verdade, eu entrei na PUC ainda e eu tive que entregar lá um comprometimento de entregar meu diploma em até um mês. E aí meu diploma saiu 2, 3 semanas. Eu já tinha matriculado no curso e eu fui e entreguei. Eu estava todo esse processo de validação. Então, no meio do ano, tinha pouquíssimas faculdades no Brasil que dava para fazer. E a PUC era uma delas. Era a PUC Minas e São Paulo, se eu não me engano. Eu acho que a UNB não tinha no meio do ano. E aí eu fui ver coisa de preço e tal, e a de São Paulo era caríssima, a de Minas era tipo metade do preço. Aí beleza, vou fazer para de Minas. E minha mãe é mineira também, eu gosto de Minas, assim, toda a experiência que eu tenho com Minas Gerais era positiva. Eu passei boa parte da minha infância na fazenda, onde minha mãe cresceu e tal, que meus avós mantinham. Então, beleza, vou fazer em Minas. Aí eu fiz o curso, obviamente não tem nada a ver com viajar ao mundo, né? Eu pensei que fosse tipo relações públicas, só que de multinacionais, uma coisa assim, vamos me mandar para todo lugar. Mas aí eu gostei de fato do tema, né? Eu transitei entre várias áreas quando eu estava lá, de direitos humanos, aquela coisa de estudante, todo semestre tem um interesse diferente, né? Não, isso daqui é o que eu quero fazer, você não sabe de nada. E aí eu fiz o curso, foi lá que eu conheci os 2 apresentadores que estão aqui, inclusive o Casarões é meu calouro, não sei se você sabe. Há controvérsias, né, Casarões? E aí, a gente começou em lugares diferentes e foi terminar o curso no mesmo lugar. Se eu me formei com ele, eu vou explicar. Não, ele entrou um semestre depois. Ele entrou um semestre depois que eu entrei na faculdade. Só que ele foi a primeira turma do currículo de 8 semestres. Eu fui a última turma do currículo de 9 semestres. Então, a gente se formou junto, mas eu entrei antes, logo, calor. É justo. E aí eu fiz o curso, depois eu saí, eu comecei a ler muita coisa sobre filosofia quando eu terminei. Aí eu fui fazer uma pós-graduação na UFMG, em temas filosóficos. Depois durante a pós-graduação ainda, eu fui aprovado no mestrado também, no Instituto Santo Inácio em Filosofia. E aí, quando eu estava mais ou menos um ano, assim, eu tinha pago todos os meus créditos já do curso, era só defender a tese, tive que pagar até crédito na graduação também, claro, se você não tinha graduação em filosofia, eles tinham requerimento que você fizesse algumas coisas. Aí, um ano, eu fui aprovado para ir para a Alemanha, eu tive que fazer escolha. Eu ficava no Brasil e defendia a minha tese, ou eu ia estudar estudos europeus na Alemanha. E lá na Alemanha, tipo assim, eu fui aprovado nos últimos lugares da Alemanha que ainda não estava cobrando para estudar, você podia estudar gratuitamente, no estado de Schleswig-Holstein,
que é no norte da Alemanha. Outros lugares você tinha que pagar, então pelo menos esse custo para mim estava de boa. E eu não teria, né? E você também tinha transporte de graça, tinha algumas coisas interessantes lá que me ajudariam a estudar e tal. E... Me abandonou e foi. Não, eu vou chegar lá, calma. Aí eu tive que fazer a escolha. E aí eu tive que eu tentei trancar o meu mestrado no Instituto Santo Inácio, eles não deixaram. Eles, não só, eu fiz o pedido, na reunião que eles fizeram a decisão, eles negaram o pedido e me desligaram do programa. Legal pra caramba. E eu só precisava defender a tese, tá, gente? Eu já tava, tipo assim, só isso. E aí eu fui para a dissertação, como é que fala no Brasil? No Brasil é dissertação de mestrado, é invertido. E aí, nesse tempo, eu tinha conhecido a Nilce, a gente estava namorando já. Aí eu falei, eu vou para esse negócio da Alemanha aqui, que eu não posso perder essa chance, não. E você vai me esperar. Porque não foi assim a conversa. Mas aí a gente manteve o relacionamento à distância no período que eu estava lá. Inclusive, para garantir a moça que a minha intenção era verdadeira, antes ainda de terminar o curso, eu voltei para o Brasil e casei. E voltei para a Alemanha para terminar. Oh, meu Deus, que período difícil. Aí ela foi lá uma vez até me visitar, ficou um tempo comigo. E depois que eu terminei o curso, eu voltei para o Brasil. Na verdade, eu voltei para o Brasil. Eu não pedi renovação do passaporte lá. Acho que eu poderia ter mais do visto, né? Eu poderia ter mais um ano ainda para procurar emprego lá. Se você tem um diploma de lá, você pode ficar um ano para... Mas aí eu não pedi a renovação. Aí meu visto venceu uma semana depois de eu fazer a minha defesa de tese. Eu fui aprovado e voltei para o Brasil. E aí a gente foi para Goiânia e nesse meio tempo aí que eu comecei a fazer as coisas do YouTube e tal. Leon, deixa eu engatar uma pergunta em cima disso. Vou trocar com o Davidson aqui, porque já que você levantou a bola, eu quero entrar numa questão que eu acho interessante. Bom, a gente se conhece da faculdade, você foi para a Alemanha, você volta para o Brasil com o título de mestre, e esse retorno foi um retorno em que você, durante um tempo, considerou virar professor universitário, né? Então, existem dois caminhos que o internacionalista típico faz. Número 1, virar acadêmico. Número 2, virar diplomata. E você tinha todos os predicados para ir para um ou para outro. Por que você não foi para nenhum dos dois? Eu lembro da primeira vez que você me contou sobre o YouTube e eu falei, cara, você é maluco. Isso não vai dar lugar nenhum. Vem da aula é que é bom. Mas por que a diplomacia ou a docência não foram opções que você considerou ou levou adiante? Não, eu considerei totalmente até o último instante. Na verdade, esse um ano que eu passei em Goiânia era porque eu estava esperando para o início do ano seguinte para poder aplicar para o doutorado, que tinha uma janela do doutorado que eu ia ter, como eu terminei, porque eu terminei minha tese, tipo, era em março. Aí os programas de doutorado que eu estava olhando eram no início do ano, até na Alemanha. E aí eu tinha que esperar até o início, era janeiro, fevereiro, tinha um período assim. Aí eu tive que esperar para o início do ano seguinte. Aí eu voltei para o Brasil em 2011, né? E nisso eu estava fazendo a coisa do YouTube de hobby, totalmente de hobby. E nesse período que eu estava, eu comecei a ver uma oportunidade de ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, mas era tipo assim, era muito pouco, era mais coisa de eu tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E de fato, eu mandei currículo para a universidade. Não sei se eu posso falar aqui qual que era, foi uma lá em Goiânia, que eu cheguei a mandar no início do ano, logo que eu cheguei, e eles me chamaram. Eles me chamaram no fim do ano para uma entrevista. Só que aí, nesse período, eu estava fazendo essas coisas de vídeo e tal, porque estava dando uma grana. Mas aí o YouTube virou profissão de fato em agosto, final de agosto. Surgiu a oportunidade de eu virar parceiro full-time do YouTube e monetizar todos os meus vídeos. E aí eu comecei a fazer isso. E em setembro caiu o primeiro cheque. E assim, para eu conseguir ganhar aquilo como professor, eu ia ter que ficar vários anos trabalhando. Eu ia ter que ser efetivado para uma universidade de fato, porque quando eles chamaram para entrevista, eu ia dar uma cadeira aula, né? 2 vezes por semana e aí o valor era muito interessante. Tipo assim, eu podia começar a minha vida e minha vida já está começando atrasada. Quem faz carreira acadêmica sabe disso. Você começa a vida atrasada. Você chega lá no fim do seu mestrado, do seu doutorado, que você vai tentar arrumar um emprego para começar a trabalhar e tal.
os seus amigos que já vieram lá de trás da faculdade já começaram a estagiar no fim do curso universitário e já estão trabalhando há alguns anos, eles têm a vida muito mais adiantada que a sua, principalmente em termos financeiros. E eu vi que eu poderia meio que encurtar essa distância que eu tinha para a galera que já tinha começado antes, com essa renda que eu estava conseguindo do YouTube. Na época não era coisa absurda assim, mas considerando que um professor iniciante ganhava pegando poucas cadeiras e tudo, era uma coisa muito interessante. Era o salário de um professor mais Era um salário de professor que já estava efetivado e tal. E aí eu tive que fazer a escolha. Eu falei, beleza, eu vou focar no YouTube. Mas ficou na minha cabeça um tempo ainda de repente, eu consigo fazer as duas coisas. Mas depois que o YouTube virou profissão, aí você tem que levar o treco a sério. Tipo assim, tinha um roteiro de postagem várias vezes por semana, tinha que criar conteúdo, correr atrás das coisas, aprender a usar toda a tecnologia. Hoje tem um monte de aplicativo e coisa do tipo que mastiga tudo para você. A gente está fazendo aqui no Zoom, o aplicativo basicamente faz tudo sozinho. Você clica para gravar, né? Na época não tinha nada disso. Há 10 anos atrás? Não tinha nada. Era tudo assim. Para fazer uma coisa que hoje você faz com o aplicativo, você tinha que ter 3, 4 rodando no computador ao mesmo tempo. Mesmo assim, dava problema, tipo, 30% das vezes você perdia tudo que você tinha feito, tinha que fazer de novo. Era um caos, assim. E no Brasil, o acesso à tecnologia era complicado e tal. Então, o tempo que isso demandava era absurdo. Tipo assim, é sério, o pessoal... É difícil até explicar isso, mas quando eu comecei no YouTube levar profissionalmente, um dia de trabalho de 12 horas era basicamente o padrão. Tinha uma época que a gente parava para comer e para dormir. E você virava, não tinha final de semana e coisa do tipo. Então, de fato, uma hora eu tive que escolher. Aliás, nem que eu escolhi, eu já estava tão de cabeça no treco, gastando tanto tempo nele, e eu vi a possibilidade da coisa virar uma carreira mesmo, coisa que também não existia 2 anos antes disso. E aí eu acabei ficando, basicamente. E meio que a vida decidiu o caminho que eu ia tomar. Não foi... Leon, é muito louco. Tem umas coisas que não estão totalmente na sua mão, não. Eu fico pensando assim, da nossa angulação aqui, né, como que essa trajetória de vocês, ela é também exemplar para falar sobre a digitalização da economia internacional. Teve um momento ali em que as coisas começaram a acontecer. Falar um pouco com a Nilce agora também sobre isso, porque eu acho que jornalismo também, que é a sua área de formação, Nilce, é transformado nesse, sabe, entre a primeira e a segunda décadas desse século ali, Obama, 2008, uso de redes sociais intensivamente. Acho que você viveu isso também e, de uma certa forma, você entendeu antes, se posicionou bem, não é? Como é que foi a sua percepção desse momento? E agora, olhando de trás para frente, o que você acha que aconteceu ali? É muito curioso, porque realmente, eu sou bem essa geração. Eu fui conhecer a internet e o computador na faculdade, né? Meu primeiro contato foi no laboratório da FAAC, lá em Bauru, na Unesp. E assim, era tudo super limitado, a gente tinha um e-mail, né? Ali naquele momento eu não conseguia antever o que viraria aquilo e as possibilidades que a internet me daria. Em 2006, eu abri um blog, eu criei um blog e foi quando eu instalei uma internet rápida em casa. E aí aquilo foi o meu contato mesmo. E eu comecei a consumir muito conteúdo na internet, muitos blogs. Foi aquela explosão dos blogs, né? A geração que veio antes do YouTube, que veio antes dos vídeos. E eu decidi, eu quero ter isso. E eu fazia crônicas da minha vida na TV. Então, os bastidores do que eu vivia na TV, eu colocava no meu blog. E eu tinha 6 leitores. Um deles era o Leon. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Não, a gente se conheceu no Orkut, mas ali que eu me revelei e a gente começou a namorar mais pelo blog, né? Sim, não, porque você colocou o link do blog no Orkut, foi a primeira coisa que eu cliquei. Aí o blog foi minha primeira experiência totalmente amadora, né? De hobby e tudo mais. Mas mas aquilo me inseriu nesse universo de rede social. Eu sabia que aquilo existia e eu comecei a consumir as pessoas que eram pioneiras na rede, né? A Rosana Herman, por exemplo, foi a minha grande inspiração. Falei, nossa, a mulher tá em tudo. E todas as redes que abria, ela ia lá, ela conseguiu o primeiro nick, o @Rosana, sempre era dela. Eu vou atrás, eu vou conseguir o Nil Moreto em tudo também. E ela ia recomendando e eu ia atrás.
E isso me facilitou muito nessa transição da TV, da reportagem para a assessoria de imprensa, porque nos primeiros anos de TV, que eu comecei assim, eu amava, né, aquela paixão e tudo mais, uma colega mais experiente virou para mim e falou assim, tudo bem, você ama, é assim mesmo, a gente é apaixonado por televisão, mas vai ter uma hora que vai cansar. Pensando nessa hora que vai cansar, vai preparando o seu conhecimento para ir para outra área, vai conhecendo outras áreas, vai estudando outra área. Aproveita que você tem essa energia. E foi o melhor conselho que ela podia ter me dado, porque de fato foi isso que eu fiz. Eu amava a televisão, apaixonada, mas sempre olhando outras áreas de interesse, essa coisa multiplataforma, né, que começava a surgir. Eu já tinha isso em mente. Eu não posso ser só uma boa repórter. Eu tenho que ser uma repórter, mas entender o que é o trabalho de uma assessora de imprensa, entender o que faz uma... E aí surgiram as redes sociais. E isso me colocou numa posição de privilégio, porque eu sabia transitar, né? Era uma ferramenta a mais que outros colegas na época não dominavam. E tanto é que vários dos meus colegas só foram começar a se interessar por mídias digitais e redes digitais depois que me viram já no YouTube, sabe? Já com um canal de 1 milhão de inscritos. Aí a galera começou, não, pera lá, isso aqui, né, tem algo interessante a ser percorrido. Mas o sucesso do Leon também foi essa... Quando ele meteu a cara e foi, eu fiquei assim, meu Deus, é sério? Nós vamos ganhar dinheiro com isso? É de verdade isso? Então, assim, ele botou a cabeça na frente ali, né, meu bem? Abriu a porta e isso me deu uma certa área de conforto também para explorar isso, né? E vir atrás, assim... com a minha base de jornalismo, já com aquela coisa que eu sabia mais tecnicamente, né, a gerir essa mudança de linguagem e tudo mais, mas também aproveitando tudo aquilo que ele ia descobrindo e abrindo caminho. Então, ele foi na frente com o facão abrindo a picada e eu fui meio que me estabelecendo, né, com o background que eu já tinha. E assim, mais ou menos como o Leão falou, assim, não foi nada planejado. As coisas iam se abrindo, a gente ia, pera lá, eu consigo fazer isso, eu consigo explorar essa área, eu consigo trazer interesse público para esse tipo de vídeo. E a gente foi construindo, aliando o que era descoberta com o que era já conhecimento que a gente tinha, né? Nilce, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Você, na sua trajetória como jornalista, trabalhou com marketing político. O Leão comentou isso mais cedo, inclusive, né, da sua vida lá em Goiânia, também assessorando o prefeito à época. O Leão é formado em Relações Internacionais. Vocês dois poderiam muito bem ter seguido uma carreira dentro das redes sociais e do YouTube para falar de política e relações internacionais, que são áreas que vocês conhecem e dominam muito bem. Mas o início da carreira de vocês, juntos, inclusive, foi sobre games. Né? Entretenimento, foi. Entretenimento, mas assim, jogos, que é um nicho de mercado que, sim, bom, para mim, para o Davidson, que né, a gente jogou videogame na adolescência e tal, mas era um hobby. Mas a gente vê que hoje, por exemplo, a geração dos nossos filhos assiste, né, no YouTube você jogando videogame. Então é uma outra dinâmica, uma outra linguagem. Quando que caiu essa ficha também? Porque era uma tendência mundial e vocês acho que são pioneiros aqui no Brasil nesse perfil, né, de youtuber, que não era mais o vlogger, né, não era mais só contar uma história, era o youtuber jogando videogame, live streaming, sei lá. Como é que foi isso para vocês? Teve várias fases, na verdade, né? A gente conseguiu transicionar por todas elas. O game era o interesse do Leon. Eu posso detalhar esse interesse. Não foi coincidência, vamos falar. Esse negócio de falar de política porque simplesmente não existia em 2010, 2011. Essa coisa recente. Ninguém brigava no Twitter nessa época. Havia consenso na época, era para você colocar suas tiradas engraçadas de alguma coisa, sabe? Tipo assim, no Twitter todo mundo tentava ser engraçado. E é engraçado que eu vejo as pessoas que eu comecei a seguir naquela época, e assim, e cada uma virou um radical de cada lado, assim. A galera que eu segui em 2009, quando eu entrei no Twitter, era tão diversificada, e hoje por conta desse background de ter seguido, tem gente ali que é radical de direita, radical de esquerda e aquela brigaiada, eles não se entendem mais. E eu tô lá, mudamente seguindo todo mundo, porque realmente o espírito não era esse. E eu, quando comecei com game, eu era, na verdade, a pessoa que assistiu o Leon jogar. Eu chegava da televisão, minha primeira experiência com game, eu nunca tive videogame, eu não tinha o menor interesse em games, eu não sabia... Eu não sei até hoje dominar um controle, mas eu não sei. Mas eu sei interagir, a gente tem uma química muito legal e eu sei
interesse público. Então, assim, a parte da notícia aqui, o que vai ser atraente ou não, eu tenho esse feeling, né? Então, isso que é meio que a gente acopla para as outras áreas de interesse. E o jornalismo tem muito isso. Você tem jornalismo esportivo, você tem jornalismo de games, você tem né? Você consegue aprender, traduzir e falar sobre aquilo. Então, eu tenho esse jogo de cintura. Mas não, fala, eu acho que, não, primeiro, complementando o que a Nilce disse, eu acho que a vantagem que a gente tem, e esse que é o papel que ela tem no canal, em tudo que a gente fez, que ela tem uma visão do que o público não especializado pode estar se perguntando. Sim. E ela vai e insere essa questão no vídeo. Então, tipo assim, eu acho que acabou que nossos vídeos, em todos os temas que a gente faz, acabou tendo um apelo muito maior do que o público que seria imediatamente interessado por aquilo, porque a Nilce tem esse papel de ser a voz dessas pessoas. E acaba que isso funcionou muito bem. A gente tem vídeos de assuntos muito específicos aqui, coisa de tecnologia Sim. e tal, que não era para ninguém ver, mas o vídeo tem 1 milhão de views e tal, porque a Nilce, ela meio que faz a voz das pessoas, tipo assim, quando eu estou falando uma coisa muito técnica, que normalmente quem não é especializado não está entendendo, ela vai e brinca com isso. Aí a pessoa meio que se sente representada ali também, beleza, e continua dentro da dinâmica do vídeo. Isso é puro jornalismo, né? É o que a gente aprende, a fazer a pergunta, não que o jornalista não domine aquele conteúdo. Às vezes as pessoas não entendem isso. O jornalismo, às vezes, eu acho que podia ser ensinado nas escolas. Porque às vezes você vê uma pergunta que parece ingênua, parece boba. Como esse jornalista não sabe? Não é isso. Ele está dando a oportunidade daquela fala ser um pouco mais explicativa para o público que realmente não entende, que não sabe daquilo. E eu acho que é essa que é a pegada, né? Que a gente consegue trazer bem. Sim. E isso eu acho que a nossa interação funciona muito bem por conta disso também, da gente ter esse elemento. E fora isso, o fato da gente passar o dia inteiro junto, então um sabe o que o outro está pensando. Tipo, é tudo natural. E aí, só que sobre essa coisa de games, exatamente voltando ao que eu falei, naquela época não se tinha essa coisa de política ainda, não existe influenciador de política, não tinha esse debate. Esse gancho, porque eu acho formidável, assim, o gancho é perfeito. Você disse que não tinha, mas vocês não se furtam a falar de política, sempre com muita delicadeza, com muito cuidado, com didatismo. Mas tem uma ocasião, eu não me esqueço dela, eu estou lá navegando tranquilo e no Trending Topic aparece o nome de vocês. Eu vou checar o que aconteceu. E, de repente, amigos e amigas, uma conversa com Luiz Inácio Lula da Silva estava acontecendo. Esse episódio, eu achei. Isso foi pior. Esse sempre aparece. Enfim, o Leon emitiu opiniões com as quais, devo dizer, eu concordo integralmente. Leon esboça uma crítica ao modelo de inserção internacional do Brasil pela via da agroexportação, commodities e dependência excessiva de commodities minerais, agrícolas. Acho que ele está certíssimo. E isso gerou reações, não é? E eu queria saber, o papo ficou naquilo, vocês foram convidados para depois almoçar com a turma lá do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu na sequência? Eu acho que foi um convite formal da assessoria de imprensa, né? Não foi, né? Não, o que acontece? O Lula é muito bem assessorado, isso eu vou dar o mérito para a assessoria dele agora. Porque a gente fez a crítica e a gente começou a ser atacado pela crítica. É porque a gente ia falar do Lula. Foram lá os apoiadores e começaram a atacar a gente, com todo tipo de ataque que você pode imaginar. E aí, a conta do Lula veio ao nosso resgate. Falando, é importante a gente debater mesmo. Então, tipo assim, o interessante é que a gente sendo atacado pelos apoiadores e a conta do Lula veio estender a mão e falar assim, não, tudo bem eles criticarem, isso daqui faz parte do debate. Jogo democrático. Então, e obviamente estenderam a mão para a gente, fizeram o pedido também da gente... Sim, é que na verdade, assim, a gente vivia um momento em que... Isso foi quando? Foi 2018? Foi quando o Lula foi solto. Foi 2018, né? Acho que 19. Tá? 19. E assim, era muito clara a nossa posição com relação a ser oposição a esse governo. A gente se posicionava, diariamente, né? O Leon não tá tanto no Twitter, tanto quanto eu, que sou mais viciada, mas a nossa posição era muito clara. A gente não estava sendo pró-governo, a gente é oposição ao governo fazendo uma crítica a um modelo criticável, né? Mas
esse caldo de animosidade no Twitter, isso estava na crescente. E a gente apanhando de todo lado. Então, eu acho que isso foi um gesto assim, não, pera lá, vamos separar o joio do trigo aqui, que tem críticas que valem, inclusive, serem levantadas para serem discernidas, para serem desenvolvidas, né? Talvez mudar um rumo na conversa ali, nos planos e projetos que cada movimento tem para o Brasil. Então, eu acho que foi dentro desse contexto, assim, eu não sei como seria hoje, né? Não sei, porque hoje o momento é outro e tal. E também não sei como seria antes. Antes, talvez, isso não teria acontecido, porque calhou naquele momento em que as animosidades estavam ainda muito mais aceleradas, né? Eu acho que hoje, inclusive, elas não estão desse jeito, já entrou num declínio, assim, as coisas já estão mais colocadas, já mais estabelecidas. Mas a gente já participou de... Antes disso, eu achei até que você ia citar outros episódios da gente. Vão chegar. A nossa inserção no debate político começou em 2014, a gente se inserindo no debate político, e assim, não foi por uma coisa, meu Deus, como eles estão, né, avante do debate. Não, a gente estava na nossa posição e a gente viu vários segmentos da sociedade retrocederem, e o nosso posicionamento fica lá, e de repente o que era óbvio virou ultra progressista. Não só isso. Dependendo do ponto de vista, dependendo de quem está tentando dialogar, entre aspas, porque não é tanto diálogo, mas ataque, a gente ou é liberal, que virou agora um xingamento, né? Ou é comunista, que é outro xingamento também, saindo da cabeça de quem fala. Mas, assim, a gente não foi nenhuma coisa muito que a gente planejou, simplesmente a gente está defendendo opiniões que a gente acha que são bem claras, né? E por conta das redes, por conta de como as coisas estão funcionando agora, de toda a polarização política, essas coisas que seriam até pontos que não despertariam uma paixão tão grande, porque mesmo que você não concorde com alguma coisa que a gente fala assim, a nossa posição é tão pouco radical que você não discordaria com muita força, né? Você não gastaria tanto tempo tentando, tipo assim, combater a gente. Mas por conta de todo o ambiente nas redes, do ambiente político, isso acabou sendo coisa que motiva paixões, essa oposição às coisas que a gente fala, ou que a gente fala, que motiva paixões muito fortes. E a gente acaba sendo alvo de muitos dos ataques que são a gente também não é ingênuo. Hoje a gente entende muito bem como funciona a instrumentalização do ataque. Assim, demorou um pouquinho para entender, mas a gente entendeu. O uso do nosso nome, o uso de calúnias, de fake news, de botar a nossa cara numa thumb, porque a gente tem uma comunidade muito fiel, muito grande, e que caminha com a gente há muitos anos. E essas pessoas vão onde a gente está. Então, se uma pessoa ataca a gente, as pessoas querem defender a gente, na verdade. Isso acaba gerando ali um movimento no canal da pessoa, na rede da pessoa, e infelizmente, não só com a gente, mas vários outros perfis acabam sendo instrumentalizados nessa busca de relevância, né? Vamos dar nome aos bois, né? Essa é a tática do MBL que foi popularizada e até tem hoje gente da esquerda usando. Então, você pegar uma personalidade que disse alguma coisa que é minimamente discordável, minimamente controversa, e aí você pega e retuita, reexpõe aquela opinião, demonizando a pessoa e se colocando como um defensor de uma virtude que aquela pessoa está tentando atacar, e aí você aumenta os seus seguidores e você radicaliza ainda mais a sua base. Começou lá atrás, os principais usuários dessa estratégia todo mundo conhece, mas também agora ela se popularizou e está basicamente todo mundo tá fazendo isso. Na verdade, isso foi uma evolução de uma estratégia que o Olavo de Carvalho já usava, só que o Olavo de Carvalho ele não usava de uma forma competente porque ele não expunha esse tipo de ação para fora das redes dele, né? Ele criava apelidos, xingava os outros, fazia vídeo no canal dele do YouTube falando mal de alguém, inventava nomes pejorativos para todo mundo, só que ele não furava bolha. Agora, a grande coisa do MBL é que ele pegou esse tipo de coisa e furou a bolha, né? Ele conseguiu espalhar muito por conta do engajamento no Twitter e tal, mas isso é uma coisa que... Virou escola, né? Virou escola. Porque vocês são duas pessoas especialmente bem equipadas assim para responder a essa dúvida que eu tenho.
porque vocês têm, digamos, os instrumentos técnicos, né? Vocês entendem o funcionamento por dentro das redes sociais. E o que se diz por aí é que, se houver uma terceira guerra mundial, ela vai ser uma guerra entre programadores de computador, né? Ela vai ser lutada não com armas, com canhões, mas com a turma que vai cuidar lá dos algoritmos, não é? Que vai tentar se infiltrar, hackear sistemas, e que a paz e a segurança no futuro vão depender muito disso. Vocês têm alguma opinião a respeito disso? Já pensaram mais profundamente sobre esse tema? Assim, o quão central é isso? Isso não sai da nossa cabeça. Sai da nossa... Isso não sai da nossa cabeça.